Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 37. Escuridão na torre. Gavin estava sentado em um banco nos jardins do palácio de Caemlyn. Fazia várias horas desde que ele mandara o mensageiro de Egwene embora. Uma lua minguante pairava gorda no céu. Servos passavam de vez em quando para ver se ele precisava de alguma coisa. Pareciam preocupados com ele. Ele só queria observar o céu. Fazia semanas que não conseguia fazer isso. O ar estava fresco, mas ele tirou o casaco e se debruçou sobre o encosto do banco. O ar livre era agradável, diferente, de alguma forma, do mesmo ar sob um céu nublado. Com a última luz do crepúsculo se esvaindo, as estrelas brilhavam como crianças hesitantes, espreitando agora que o alvoroço do dia havia diminuído. Era tão bom finalmente vê-las novamente. Gavin respirou fundo. Elaine estava certa. Grande parte do ódio de Gavin por Altor vinha da frustração. Talvez da inveja. Altor estava desempenhando um papel mais próximo do que Gavin teria escolhido para si. Governando nações, liderando exércitos. Olhando para suas vidas, quem havia assumido o papel de príncipe e quem o de pastor de ovelhas perdido. Talvez Gavin tenha resistido às exigências de Egwene porque queria liderar, ser aquele que realizaria os atos heróicos. Se ele se tornasse seu guardião, teria que se afastar e ajudá-la a mudar o mundo. Havia honra em manter alguém grandioso vivo. Uma honra profunda. Qual era o sentido dos grandes atos? O reconhecimento que eles traziam ou as vidas melhores que criavam? Para se afastar. Ele admirava homens como os Leete por sua disposição em fazer isso, mas nunca os compreenderá. Não de verdade. Não posso deixá-la fazer isso sozinha, pensou. Preciso ajudá-la. De dentro da sombra dela. Porque ele a amava. Mas também porque era para o seu bem. Se dois bardos tentassem tocar canções diferentes ao mesmo tempo, ambos faziam barulho. Mas se um recuasse para harmonizar a melodia do outro, a beleza poderia ser maior do que a de qualquer um deles sozinho. E naquele momento, finalmente, ele entendeu. Levantou-se. Não podia ir até Egwene como príncipe. Tinha que ir até ela como guardião. Tinha que vigiá-la, servi-la, ver seus desejos realizados. Era hora de retornar. Vestindo o casaco, ele caminhou a passos largos pela trilha em direção ao palácio. As serenatas iniciais de vários sapos do lago foram interrompidas, seguidas por respingos, quando ele passou por eles e entrou no prédio. Não era uma longa caminhada até os aposentos da irmã. Ela estaria acordada. Ultimamente, vinha tendo dificuldade para dormir. Nos últimos dias, eles costumavam conversar e tomar uma xícara de chá quente antes de dormir. À porta dela, porém, ele foi parado por Birgitte. Ela o encarou novamente. Sim, ela não gostava de ser forçada a agir como capitã-general em seu lugar. Ele podia ver isso agora. Sentiu-se um pouco constrangido ao se aproximar dela. A mulher ergueu a mão. Hoje não, príncipezinho. Estou partindo para a Torre Branca, disse ele. Gostaria de me despedir. Ele fez menção de dar um passo à frente, mas Birgitte segurou seu peito com a mão, empurrando-o gentilmente para trás. Você pode ir embora amanhã de manhã. Ele quase estendeu a mão para a espada, mas se conteve. Luz. Houve um tempo em que ele não reagia assim a tudo. Tinha se tornado um tolo. Pergunte se ela pode me receber, disse ele educadamente. Por favor. Tenho minhas ordens, disse Birgitte. Além disso, ela não podia falar com você. Ela está dormindo. Tenho certeza de que ela gostaria de ser acordada. Não é esse tipo de sono, disse Birgitte. Ela suspirou. Tem a ver com assuntos de Aes Sedai. Vá para a cama. Amanhã, sua irmã provavelmente terá notícias de Egwene para você. Gavin franziu a testa. Como seria? Os sonhos, ele percebeu. Era isso que as Aes Sedai queriam dizer, sobre Egwene treiná-las para andar em seus sonhos. Então Egwene também está dormindo. Birgitte o encarou. Malditas cinzas, provavelmente já falei demais. Vá para o seu quarto. Gavin se afastou, mas não para ir para seus aposentos. Ele esperará por um tempo de fraqueza, pensou, lembrando-se das palavras do Suldan. E quando atacar, deixará uma desolação que você não acreditaria que um único homem pudesse criar. Um tempo de fraqueza.
Ele saiu correndo dos aposentos de Elaine, atravessando os corredores do palácio em direção à sala de viagem que Elaine havia preparado. Felizmente, uma comadre estava de plantão ali, com os olhos turvos, mas esperando caso precisassem enviar mensagens de emergência. Gavin não reconheceu a mulher de cabelos escuros, mas ela pareceu reconhecê-lo. Ela bocejou e abriu um portal a pedido dele. Ele correu através dele e entrou no terreno de viagem da Torre Branca. O portal desapareceu logo atrás dele. Gavin se assustou, girando e praguejando. Aquilo quase se fechará sobre ele. Porque a comadre o deixará desaparecer tão abruptamente e tão perigosamente? Uma fração de segundo antes, e teria arrancado seu pé, ou pior. Não havia tempo. Ele se virou e continuou correndo. Egwene, Leane e as sábias apareceram em uma sala na base da torre, onde um grupo de mulheres ansiosas aguardava. Era um posto de guarda que Egwene havia estipulado como reserva. Relatório, exigiu Egwene. Shevan e Carlínia estão mortos, mãe, disse Saerin, sombriamente. O brusco Brown ofegava. Egwene praguejou. O que aconteceu? Estávamos no meio do nosso plano, discutindo sobre uma conspiração falsa para trazer paz a Arad-Doma, como você havia ordenado. E então? Fogo, disse Morvrin, tremendo. Explodindo as paredes. Mulheres canalizando, várias com poder incrível. Vi alviarem lá. Outras também. Ninaeve ainda está lá em cima, acrescentou Brendas. Mulher teimosa, disse Egwene, olhando para as três sábias. Elas assentiram. Mandem Brenda sair, disse ela, apontando para Branca de olhar frio. Quando acordarem, vão acordar os outros aqui para que fiquem fora de perigo. Deixem Ninaeve, Siwan, Leane e eu. Sim, mãe, disse Brendas. Amis fez algo que a fez desaparecer. O resto de vocês, disse Egwene, vá para algum lugar seguro. Longe da cidade. Muito bem, mãe, disse Saerin. Ela permaneceu no lugar, no entanto. O quê? Perguntou Egwene. Eu. Saerin franziu a testa. Eu não posso ir. Tem alguma coisa estranha. Bobagem, disparou Bair. Isso. Bair, disse Amis. Não posso ir embora. Tem algo muito errado. O céu está violeta, disse Yukiri, olhando por uma pequena janela. A luz parece uma cúpula, cobrindo a torre e a cidade. Quando isso aconteceu? Há algo muito errado aqui, disse Bair. Deveríamos acordar. Amis desapareceu de repente, assustando Egwene. Ela voltou num instante. Consegui voltar para onde estávamos antes, mas não posso sair da cidade. Não gosto disso, Egwene Alveri. Egwene tentou se enviar para Cairien. Não funcionou. Ela olhou pela janela, preocupada, mas decidida. Sim, havia Violeta lá em cima. Acordem se for preciso, disse ela aos sábios. Eu lutarei. Um dos renegados está aqui. Os sábios ficaram em silêncio. Nós iremos com vocês, disse Melaine finalmente. Ótimo. Vocês, outros, afastem-se deste lugar. Vão para o caminho do músico e fiquem lá até acordarem. Melaine, Amis, Bair, Leane, vamos para um lugar mais alto na torre, um quarto com painéis de madeira e uma cama de dossel, com cortinas de gaze ao redor. É o meu quarto. As sábias assentiram, e Egwene se enviou para lá. Havia uma lâmpada em seu criado mudo. Ela não queimava ali em Tel Aranriod, embora ela tivesse deixado acesa no mundo real. As sábias e Leane apareceram ao seu redor. A gaze que cobria a cama de Egwene se agitava com a brisa de sua aparição. A torre tremeu. A luta continuou. Cuidado, disse Egwene. Nós caçamos inimigos perigosos, e eles conhecem este terreno melhor do que você. Seremos cuidadosos, respondeu Bair. Ouvi dizer que os almas sombrias se consideram donos deste lugar. Bem, veremos. Leane, disse Egwene, você consegue se virar. Egwene ficará tentada a mandá-la embora, mas ela e Siwan já haviam passado algum tempo em Tel Aranriod. Certamente, ela era mais experiente do que a maioria. Vou manter a cabeça baixa, mãe, prometeu ela. Mas deve haver mais deles do que nós. Você precisa de mim. Concordo, disse Egwene. As 4 mulheres piscaram para o lado. Porque não podiam sair da torre. Era preocupante, mas também útil. Significaria que ela estava presa ali. Mas espero que Mezana também tenha sido assim. 5 pombas alçaram voo,
espalhando-se da borda do telhado. Perrin girou. Matador estava atrás dele, cheirando a pedra. O homem de olhar duro olhou para os pássaros em fuga. Seus. Só para avisar, respondeu Perrin. Imaginei que você enxergaria através das cascas de nozes no chão. Inteligente, disse Matador. Atrás dele, estendia-se uma cidade magnífica. Perrin não acreditava que qualquer cidade pudesse ser tão magnífica quanto Caemlyn. Mas, se tal coisa existisse, Tar Valon era ela. A cidade inteira era uma obra de arte, quase todos os edifícios adornados com arcos, torres, gravuras e ornamentações. Até os paralelepípedos pareciam artisticamente dispostos. Os olhos de Matador se voltaram para o cinto de Perrin. Lá, preso em uma bolsa que Perrin havia criado para guardá-lo, estava o terangreal. A ponta se projetava para fora, com pedaços prateados se enrolando em uma complexa trança emaranhada. Perrin tentará novamente destruir a coisa pensando nela, mas fora repelido. Atacá-la com seu martelo não a dobrara nem um pouco. Fosse lá o que fosse, fora construída para resistir a tais ataques. Você se tornou habilidoso, disse Matador. Eu deveria ter te matado meses atrás. Acredito que você tentou, disse Perrin, erguendo o martelo e apoiando no ombro. Quem é você de verdade? Um homem de dois mundos, Perrin Aybara. E um mundo dominado por ambos. Vou precisar do pico de sonho de volta. Chegue mais perto e eu o destruirei, disse Perrin. Matador bufou, avançando. Você não tem força para isso, garoto. Eu nem tenho força para lidar com isso. Seus olhos se moveram inconscientemente por cima do ombro de Perrin. Em direção a quê? Dragonmund, pensou Perrin. Ele devia estar preocupado que eu estivesse vindo para cá para jogá-lo. Seria isso, então, uma indicação de como Perrin poderia destruir o terangreal? Ou Matador estava tentando enganá-lo? Não me pressione, garoto, disse Matador, espada e faca aparecendo em suas mãos enquanto caminhava para frente. Já matei 4 lobos hoje. Me deu espinho. 4. Mas ele havia matado apenas um que Perrin vira. Ele está tentando me provocar. Você acha que eu vou acreditar que você não vai me matar se eu te der isso? Disse Perrin. Se eu te desse isso, você teria que devolver para Guealda. Você sabe que eu te seguiria até lá. Perrin balançou a cabeça. Um de nós tem que morrer, e ponto final. Matador hesitou, depois sorriu. Luke te odeia, sabia? Te odeia profundamente. E você não? Perguntou Perrin, franzindo a testa. Não mais do que o lobo odeia o veado. Você não é um lobo, disse Perrin, rosnando baixinho. Matador deu de ombros. Vamos acabar logo com isso, então. Ele disparou para frente. Gavin investiu contra a Torre Branca. Os homens de guarda-mal tiveram tempo de saudá-lo. Ele passou correndo por lampiões espelhados. Apenas um em cada 2 estava aceso, para economizar óleo. Ao chegar a uma rampa que subia, ouviu passos atrás de si. Sua espada sibilou quando ele a puxou, girando. Mazone e Selark pararam. Os antigos jovem guarda agora usavam uniformes da guarda da torre. Será que tentariam detê-lo? Quem sabia que tipo de ordem Zegveni havia deixado? Eles fizeram saudação. Homens, perguntou Gavin. O que vocês estão fazendo? Senhor, disse Selark, o rosto magro sombreado pela luz fraca do lampião. Quando um guardião passa correndo com uma cara dessas, não pergunte se ele precisa de ajuda. Apenas siga. Gavin sorriu. Vamos. Ele subiu correndo as rampas, seguido pelos 2 homens, espadas em punho. Os aposentos de Egveni ficavam um pouco mais acima, e o pulso de Gavin estava acelerado, sua respiração forçada, quando chegaram ao andar dela. Eles se apressaram por 3 corredores, então Gavin ergueu a mão. Olhou para os recessos sombreados próximos. Seria algum deles fundo o suficiente para esconder uma faca de sangue? Não é possível ter luz sem sombra. Ele espiou pela porta de Egveni. Estava praticamente na mesma posição de quando arruinara os planos dela. Será que estava fazendo a mesma coisa agora? Seus 2 guardas estavam logo atrás dele, aguardando seu comando. Sim, ele estava fazendo a mesma coisa de antes. E, no entanto, algo havia mudado. Ele a veria protegida para que ela pudesse realizar grandes feitos. Ele ficaria à sua sombra e se orgulharia. Ele faria o que ela pedisse, mas a veria segura, acontecesse o que acontecesse. Porque era isso que um guardião fazia.
Ele se esgueirou para frente, acenando para que seus homens o seguissem. A escuridão naquela alcova sombria de antes não pareceu repelir sua atenção como da última vez. Um bom sinal. Parou na porta e a experimentou com cuidado. Estava destrancada. Respirou fundo e entrou. Nenhum alarme disparou, nenhuma armadilha o pegou e o jogou para todos os lados. Algumas lâmpadas brilhavam nas paredes. Ao ouvir um leve ruído, ele olhou para cima. Uma donzela da torre estava pendurada ali, lutando, com os olhos arregalados e a boca amordaçada por um fluxo invisível de ar. Gavin praguejou, atravessando o quarto correndo, e abriu a porta do quarto de Egwene. Sua cama, encostada na parede oposta, estava coberta por cortinas de gaze branca, e uma lamparina queimava no suporte ao lado. Gavin atravessou o quarto até ela, empurrando a gaze para o lado. Ela estava dormindo? Ou será que... Ele estendeu a mão em direção ao pescoço dela, mas com um leve baque atrás, Gavin girou a espada e bloqueou o golpe que vinha em suas costas. Não um, mas 2 borrões de escuridão surgiram das sombras. Ele olhou para Egwene. Não havia sangue, mas ele não conseguia dizer se ela respirava ou não. Teria sua entrada interrompido os assassinos a tempo? Não havia tempo para verificar. Ele caiu em flores de macieira ao vento e começou a gritar. Seus homens se aproximaram da porta e ficaram paralisados, atordoados. Procurem mais ajuda, disse Gavin. Vão. Mazone, de pele escura, virou-se para obedecer enquanto Selark, parecendo determinado, saltou para a luta. As facas sangrentas se moveram e ondularam. Gavin conseguiu se infiltrar em gato na areia quente para testá-las, mas cada golpe acertou apenas o ar. Seus olhos já doíam de tentar acompanhar as figuras. Selark atacou por trás, mas foi tão ineficaz quanto Gavin. Gavin cerrou os dentes, lutando com as costas contra a cama. Precisava mantê-los longe de Egwene, tempo suficiente para que o socorro chegasse. Se pudesse. Ambas as figuras se contorceram de repente, atacando Selark em conjunto. O homem mal teve tempo de praguejar antes que uma espada o acertasse no pescoço, e sangue brilhante jorrou. Gavin gritou novamente, caindo sobre o lagarto no tombucho, atacando as costas dos assassinos. Mais uma vez, seus ataques erraram. Parecia que ele errou por apenas alguns centímetros. Selark cambaleou no chão com um gorgolejo, seu sangue refletindo a luz da lanterna, e Gavin não conseguiu se adiantar para defendê-lo. Não sem expor Egwene. Um dos assassinos se virou para Gavin enquanto o outro decapitava Selark, com um golpe que, apesar das sombras, lembrava muito rio corta-margem. Gavin recuou, tentando desviar o olhar do homem caído. Defender. Ele só precisava se defender até a ajuda chegar. Ele se moveu para o lado. Os Seanchan estavam cautelosos. Eles sabiam que ele já havia lutado contra um deles antes. Mas eles tinham uma vantagem tão grande que Gavin não tinha certeza se conseguiria enfrentar 2 deles. Sim, você vai, disse a si mesmo com firmeza. Se você cair, Egwene morre. Seria um leve movimento vindo do outro cômodo. Será que alguém poderia ter chegado? Gavin sentiu uma onda de esperança e se esgueirou para o lado. De lá, ele podia ver o corpo de Mazone no chão, sangrando. Uma terceira figura sombria deslizou para dentro do quarto e fechou a porta, trancando-a. Era por isso que os outros 2 hesitavam. Queriam esperar até que seu aliado chegasse. Os 3 atacaram juntos. Perrin libertou o lobo. Pela primeira vez, ele não se preocupou com o que aquilo lhe faria. Deixou-se levar e, enquanto lutava, o mundo pareceu se encaixar ao seu redor. Talvez isso tenha acontecido porque ele se curvou à sua vontade. Jovem Touro saltou de um telhado em Tarvalon, com as poderosas patas traseiras o impulsionando no ar, com a bolsa de terangreal presa às costas. Ele sobrevoou uma rua e pousou em um telhado de mármore branco com grupos de estátuas nas bordas. Rolou, erguendo-se como um homem, com o terangreal amarrado à cintura, brandindo o martelo. Matador desapareceu pouco antes do martelo atingir o alvo e reapareceu ao lado de Perrin. Perrin desapareceu quando Matador o golpeou e reapareceu à esquerda. Eles continuaram girando um em torno do outro, cada um desaparecendo e reaparecendo, lutando para acertar um golpe. Perrin se jogou para fora do ciclo, indo para um lugar ao lado de uma das grandes estátuas do telhado, um general de aparência pomposa. Ele balançou, batendo seu martelo nela, amplificando o poder do golpe. Pedaços da estátua explodiram em direção a Matador. O matador de lobos apareceu, esperando encontrar Perrin ao seu lado. Em vez disso, uma tempestade de pedras e poeira o atingiu. Matador berrou, lascas de pedra cortando sua pele.
Sua capa imediatamente se tornou forte como aço, refletindo pedaços de pedra. Ele a puxou de volta e todo o prédio começou a tremer. Perrin praguejou e saltou para fora quando o telhado desabou. Perrin voou alto, transformando-se em lobo antes de pousar em um telhado próximo. Matador apareceu à sua frente, com o arco em punho. Jovem touro rosnou, imaginando o vento soprando, mas Matador não atirou. Ficou parado ali, como se ele fosse apenas uma estátua. Perrin praguejou, girando quando uma flecha passou por ele, quase o atingindo na cintura. O verdadeiro matador estava a uma curta distância. Ele desapareceu, deixando para trás a estátua incrivelmente detalhada que havia criado para distrair Perrin. Perrin respirou fundo e fez o suor escorrer da testa. O matador poderia atacá-lo de qualquer direção. Colocou uma parede atrás de si e ficou parado, observando atentamente o telhado. A cúpula tremia acima. Ele já havia se acostumado com aquilo. Ela se movia junto com ele. Mas ele não se mexia. Ele olhou para baixo em pânico. A bolsa havia sumido. A flecha que Matador disparara em sua cintura a havia cortado. Perrin correu para a beirada do telhado. Lá embaixo, Matador cortou pela rua, com a bolsa na mão. Um lobo saltou de um beco, colidindo com Matador e jogando no chão. Hopper. Perrin chegou lá em um instante, atacando. Matador praguejou, desaparecendo debaixo de Hopper e aparecendo no final da rua. Começou a fugir, deixando um borrão para trás. Perrin seguiu, e Hopper se juntou a ele. Como você me encontrou? Perrin enviou. Vocês são dois filhotes tolos, Hopper enviou. Muito barulhentos. Como gatos rosnando. Fáceis de encontrar. Ele deliberadamente não mostrou a Hopper onde estava. Depois de ver Dançarino do Carvalho morrer. Bem, esta era a luta de Perrin. Agora que o Terangreal estava longe de Gealdan e seu povo estava escapando, ele não queria arriscar a vida de outros lobos. Não que Hopper fosse embora se ele mandasse. Rosnando novamente, Perrin correu atrás do matador, com o lobo ao seu lado. Egwene agachou-se junto à parede do corredor, ofegante, com suor escorrendo da testa. À sua frente, gotas de rocha derretida esfriavam com uma rajada de fogo. O corredor da torre ficou imóvel. Algumas lâmpadas tremeluziam na parede. Através de uma janela, ela podia ver o céu roxo acima, entre a torre e as nuvens escuras. Ela estivera lutando pelo que pareceram horas, embora provavelmente tivessem se passado apenas 15 minutos. Ela havia perdido o rastro dos sábios. Ela começou a se esgueirar para frente, usando a trama anti-espionagem para silenciar seus passos até chegar a um canto e espiar ao redor. Escuridão em ambas as direções. Egwene avançou sorrateiramente, movendo-se com cuidado e determinação. A torre era seu domínio. Ela se sentia invadida, tão seguramente quanto quando os Seanchan chegaram. No entanto, esta luta estava se mostrando muito diferente de lutar contra o Seanchan. Lá, o inimigo fora ousado e fácil de detectar. Uma luz fraca surgiu sob uma porta à frente. Ela entrou no quarto, preparando suas tranças. Duas mulheres estavam lá, conversando em sussurros, uma delas segurando um globo de luz. Evanelen e Mestra, duas das irmãs negras que haviam fugido da Torre Branca. Egwene disparou uma bola de fogo que destruiu Mestra em um inferno. Evanelen gritou, e Egwene usou um truque que Ninaeve lhe ensinou. Ela imaginava Evanelen sendo estúpida, incapaz de pensar, incapaz de reagir. Os olhos da mulher ficaram vidrados e sua boca se abriu. O pensamento era mais rápido que a trama. Egwene hesitou. E agora? Matá-la, enquanto indefesa. Seu estômago revirou com esse pensamento. Eu poderia levá-la cativa. Vai! Alguém apareceu na sala com ela. A recém-chegada usava um magnífico vestido preto com detalhes prateados. A escuridão a envolvia, feita de fitas de tecido girando, sua saia ondulando. O efeito era sobrenatural e impressionante, possível apenas ali em Tel Araririod. Egwene olhou nos olhos da mulher. Grandes e azuis, em um rosto anguloso com cabelos negros na altura do queixo. Havia poder naqueles olhos, e Egwene soube imediatamente o que estava enfrentando. Por que lutar? Ela não podia. Egwene sentiu sua mente mudar, tornando-se receptiva. Ela lutou contra isso com uma explosão de pânico e, no momento de clareza, se mandou embora. Egwene apareceu em seus aposentos, levou a mão à cabeça e sentou-se na cama. Leve, mas aquela mulher fora forte. Algo soou atrás dela. Alguém apareceu no quarto. Egwene se levantou de um salto, preparando as tramas. Ninaeve ficou ali,
com os olhos arregalados de fúria. A mulher estendeu as mãos para frente, formando as tramas, mas congelou. Para os jardins, disse Egvene, desconfiada de seus aposentos. Ela não deveria ter vindo ali. Mezana conhecia aquele lugar. Ninaeve assentiu, e Egvene desapareceu, aparecendo no jardim inferior da torre. A estranha cúpula violeta se estendia acima. O que era aquilo, e como Mezana o trouxera até ali? Ninaeve apareceu um instante depois. Eles ainda estão lá em cima, sussurrou Ninaeve. Acabei de ver Alviarem. Eu vi Mezana, disse Egvene. Ela quase me levou. Luz. Você está bem? Egvene assentiu. Mestra está morta. Eu também vi Evanelém. Está escuro como um túmulo lá em cima, sussurrou Ninaeve. Acho que eles chegaram lá. Siwan e Leane estão bem, eu as vi há pouco, grudadas. Pouco antes disso, consegui atingir Notofi com uma rajada de fogo. Ela está morta. Ótimo! O Aja Negro roubou 19 terangreal. Isso pode nos dar uma estimativa de quantos Aja Negros teremos que enfrentar. Ela, Siwan, Ninaeve, Leane e as 3 sábias estavam em menor número, mas a Aja Negro não parecia ter muita experiência com Tel'aran'rhiod. Você viu as sábias? Elas estão lá em cima. Ninaeve fez uma careta. Parece que estão gostando disso. Elas estariam mesmo, disse Egvene. Quero que você e eu vamos juntas. Apareceremos em cruzamentos, costas com costas, e rapidamente faremos uma busca por luz ou pessoas. Se vir uma irmã negra, ataque. Se alguém vir você, diga vai e nós voltaremos para cá. Ninaeve assentiu. O primeiro cruzamento é o do lado de fora do meu quarto, disse Egvene. Corredor do lado sul. Vou inundá-lo de luz. Prepare-se. De lá, pularemos por um corredor, passando pela porta, até a rampa dos empregados. E assim por diante. Ninaeve assentiu bruscamente. O mundo piscou ao redor de Egvene. Ela apareceu no corredor e imediatamente pensou no lugar iluminado, impondo sua vontade sobre ele. A luz inundou todo o espaço. Uma mulher de rosto redondo, vestida de branco, estava agachada perto da parede. Sedori, uma das irmãs negras. Sedori girou, parecendo furiosa, com tramas se formando ao seu redor. Egvene acelerou, criando uma coluna de fogo pouco antes de Sedori soltar a sua. Sem tramas da parte de Egvene. Apenas o fogo. Egvene viu os olhos da negra se arregalarem enquanto o fogo rugia ao seu redor. Sedori gritou, mas foi interrompido pelo calor que a consumia. Seu corpo queimado desabou no chão, ardendo. Egvene soltou um suspiro de alívio. Alguém do seu lado. Não, disse Ninaeve. Quem foi que você incendiou? Sedori. Sério, disse Ninaeve, virando-se. Ela tinha sido uma votante da amarela. Egvene sorriu. Próximo corredor. Eles pularam e repetiram a estratégia, inundando o corredor com luz. Não havia ninguém lá, então seguiram em frente. Os 2 corredores seguintes estavam vazios. Egvene estava prestes a sair quando uma voz sibilou. Criança tola. Seu padrão é óbvio. Egvene se virou. Onde? Ela parou de falar ao ver Bair. A idosa sábia havia trocado de roupa e até de pele para combinar com as paredes e os ladrilhos brancos do chão. Ela estava praticamente invisível, agachada em uma alcova. Você não deveria, Bair começou. Uma parede ao lado deles explodiu para fora, lançando pedaços de rocha. 6 mulheres estavam do outro lado e liberaram raios de fogo. Parecia que o tempo de se esgueirar havia acabado. Perrin alcançou o topo do muro que cercava o terreno da Torre Branca e desceu com um baque. A estranheza do sonho com o lobo continuou. Ele agora não só sentia cheiros estranhos, como também ouvia sons estranhos. Estrondos vindos de dentro da torre. Ele saltou atrás de Matador, que atravessou o terreno e correu para fora da torre. Perrin o seguiu, correndo para o alto. Matador permaneceu logo à frente, com a bolsa terangreal amarrada à cintura. Perrin criou um arco longo. Puxou-o para trás, paralisado no lugar, parado na lateral da torre. Atirou, mas o matador de lobo saltou e caiu na torre através de uma janela. A flecha passou por cima. Perrin saltou para a janela e entrou, com Hopper saltando atrás dele, deixando um borrão para trás. Entraram num quarto decorado com brocados azuis. A porta bateu e Perrin correu atrás de Matador. Ele não se deu ao trabalho de abrir a porta. Quebrou-a com o martelo. Matador avançou por um corredor.
Siga, Perrin mandou para Hopper. Vou interrompê-lo. O lobo correu para frente, atrás do matador. Perrin correu para a direita e, em seguida, cortou caminho por um corredor. Ele se moveu rapidamente, as paredes passando velozes. Ele passou por um corredor que parecia lotado de pessoas. Ficou tão surpreso que congelou, o corredor balançando ao seu redor. Eram Aes Sedai e estavam lutando. O corredor estava iluminado, rastros de fogo voando de uma ponta a outra. Os sons que ouvirá antes não eram fantasmas. Pensou ele, sim. Egwene? Perguntou Perrin. Ela ficou encostada na parede próxima, olhando atentamente para o corredor. Quando ele falou, ela se virou para ele, erguendo as mãos. Ele sentiu algo agarrá-lo. Sua mente reagiu instantaneamente, porém, afastando o ar. Egwene se assustou ao ver que ela não conseguiu segurá-lo. Ele deu um passo à frente. Egwene, você não deveria estar aqui. Este lugar é perigoso. Perrin. Não sei como você chegou aqui, disse Perrin. Mas você precisa ir. Por favor. Como você me impediu? Ela perguntou. O que você está fazendo aqui? Você esteve com o Rand. Me diga onde ele está. Ela falava com tanta autoridade agora. Quase parecia uma pessoa diferente, décadas mais velha do que a garota que ele conhecera. Perrin abriu a boca para responder, mas Egwene o interrompeu. Não tenho tempo para isso, disse ela. Desculpe, Perrin. Já volto para te buscar. Ela levantou a mão, e ele sentiu as coisas mudarem ao seu redor. Cordas apareceram, prendendo-o. Ele olhou para baixo, divertido. As cordas se soltaram no momento em que ele percebeu que estavam frouxas demais. Egwene piscou, observando-os cair no chão. Como? Alguém irrompeu de uma sala próxima, uma mulher alta, de pescoço esguio, cabelos negros e um vestido branco elegante. Ela sorriu, ergueu as mãos, e uma luz surgiu diante dela. Perrin não precisava saber o que ela estava fazendo. Ele era um lobo. Ele era o governante daquele lugar. Tramas não tinham importância. Ele imaginou que o ataque da mulher não atingiria. Ele sabia que seria assim. Um raio de luz branca e incandescente disparou da mulher. Perrin ergueu a mão diante de si e de Egwene. A luz desapareceu, como se tivesse sido bloqueada por sua palma. Egwene se virou, e a parede acima da mulher se rompeu, com pedras caindo. Um pedaço atingiu a mulher brutalmente na cabeça, derrubando-a no chão. Luz, ela provavelmente estava morta, depois de um golpe daqueles. Egwene ficou atonita. Ela se virou para ele. Balefire! Você parou o Balefire! Nada deveria ser capaz de fazer isso. É só uma trama, disse Perrin, estendendo a mão para Hopper. Onde estava o matador? Não é só uma trama, Perrin, é. Desculpe, Egwene, disse ele. Falo com você mais tarde. Tome cuidado neste lugar. Você provavelmente já sabe que precisa ter, mas ainda assim, é mais perigoso do que você imagina. Ele se virou e correu, deixando Egwene engasgada. Parecia que ela havia conseguido se tornar uma Aes Sedai. Que bom, ela merecia. Hopper. Ele enviou. Onde você está? Sua única resposta foi um envio repentino e aterrorizante de dor. Gavin lutou por sua vida contra 3 sombras vivas de escuridão e aço. Elas o pressionaram com o máximo de sua capacidade, deixando-o ensanguentado meia dúzia de vezes nos braços e pernas. Ele usou a fúria do ciclone, que defendeu seus órgãos vitais. Por pouco, gotas de seu sangue manchavam a gaze que cobria a cama de Egwene. Se seus oponentes já tivessem matado Egwene, então faziam questão de continuar a ameaçá-la. Ele estava ficando fraco e cansado. Suas botas deixavam marcas de sangue quando ele pisava. Ele não conseguia sentir a dor. Seus ataques estavam ficando lentos. Eles o pegariam em 1 ou 2 instantes. Nenhuma ajuda chegou, embora sua voz estivesse rouca de tanto gritar. Tolo, pensou ele. Você precisa passar mais tempo pensando e menos tempo correndo direto para o perigo. Ele deveria ter alertado a torre inteira. A única razão pela qual ele estava vivo era porque os 3 estavam sendo cuidadosos o desgastando. Assim que ele caísse, aquela Suldan havia indicado que eles atacariam a Torre Branca em fúria. Pegaria as Aes Sedai completamente de surpresa. Esta noite poderia ser um desastre maior do que o ataque original do Seanchan. Os 3 avançaram. Não, pensou Gavin enquanto um deles tentava o rio corta-margem. Ele saltou para frente, esquivando-se entre 2 lâminas,
brandindo sua arma. Surpreendentemente, ele realmente acertou, e uma voz gritou na sala. Sangue espirrou no chão, uma forma sombria caindo. Os outros dois murmuraram maldições, e toda a pretensão de contê-lo desapareceu. Eles o atacaram, armas brilhando em meio à névoa escura. Exausto, Gavin levou outro golpe no ombro, com sangue escorrendo pelo braço sob o casaco. Sombras! Como se poderia esperar que um homem lutasse contra sombras? Era impossível. Onde há luz, deve haver sombra. Um último pensamento desesperado lhe ocorreu. Com um grito, saltou para o lado e arrancou um travesseiro da cama de Egwene. Lâminas cortavam o ar ao seu redor enquanto ele girava e batia o travesseiro na lanterna, sufocando o ar, mergulhando o quarto na escuridão. Sem luz. Sem sombras. Igualdade. A escuridão uniformizava tudo, e à noite não se via cor. Ele não conseguia ver o sangue em seus braços, não conseguia ver as sombras negras de seus inimigos ou a brancura da cama de Egwene. Mas conseguia ouvir os homens se movendo. Ele ergueu a lâmina para um golpe desesperado, usando o beija-flor beija-rosa de mel, prevendo para onde as facas de sangue se moveriam. Ele não se distraiu mais com as figuras enevoadas, e seu golpe acertou em cheio, penetrando na carne. Ele se virou, puxando a lâmina. O quarto ficou em silêncio, exceto pela queda do homem que ele atingira. Gavin prendeu a respiração, o coração batendo forte nos ouvidos. Onde estava o último assassino? Nenhuma luz entrava do quarto ao lado. Selarca havia caído ao lado da porta, bloqueando a luz embaixo. Gavin estava se sentindo trêmulo agora. Havia perdido muito sangue. Se tivesse algo para jogar para criar uma distração. Mas não. Qualquer movimento faria farfalhar as roupas e o entregaria. Então, cerrando os dentes, ele bateu o pé e levantou a lâmina para proteger o pescoço, rezando para a luz que o ataque fosse baixo. E o fez, cortando profundamente seu flanco. Ele a recebeu com um grunhido, mas imediatamente atacou com toda a força. Sua espada sibilou e, com um breve puxão, cortou em cheio. Seguiu-se um baque, uma cabeça decapitada ricocheteou na parede, seguida pelo som de um cadáver caindo no chão. Gavin desabou na cama, com sangue jorrando do lado do corpo. Estava desmaiando, embora fosse difícil perceber no quarto escuro. Ele estendeu a mão para onde se lembrava de que estava a mão de Egwene, mas estava fraco demais para encontrá-la. Ele caiu no chão um instante depois. Seu último pensamento foi que ainda não sabia se ela estava morta ou não. Grande senhora, disse Caterine, ajoelhando-se diante de Mesana, não conseguimos encontrar a coisa que você descreve. Metade de nossas mulheres a procura, enquanto a outra metade luta contra os vermes que resistem. Mas ela não está em lugar nenhum. Mesana cruzou os braços sob o peito enquanto considerava a situação. Com um pensamento displicente, ela amarrou as costas de Caterine com linhas de ar. O fracasso sempre precisa ser punido. Consistência era a chave em todas as formas de treinamento. A torre branca rugia acima dela, embora ela estivesse segura ali. Ela havia imposto sua vontade naquela área, criando uma nova sala sob os porões, esculpida como um bolso na pedra. As crianças que lutavam acima obviamente não praticavam naquele lugar. Ela vinha até o Aranrioda havia um século antes de sua prisão. A torre rugiu novamente. Cuidadosamente, ela considerou sua situação. De alguma forma, as Aes Sedai encontraram um pico de sonho. Como haviam localizado tal tesouro? Mesana estava quase tão interessada em obter controle sobre ele quanto em dominar a criança Mirlin, Egwene Alveri. A habilidade de proibir portais para seus locais de refúgio. Bem, era uma ferramenta vital, particularmente quando ela decidia agir contra os outros escolhidos. Era mais eficaz do que proteções, protegendo os sonhos de qualquer intrusão, e impedia todas as formas de viagem para dentro ou para fora da área, exceto aquelas permitidas. No entanto, com o pico de sonho instalado, ela também não poderia transferir a batalha com as crianças para um local mais adequado e cuidadosamente selecionado. Irritante. Mas não, ela não se permitiria ficar emotiva com a situação. Voltem para cima e concentrem-se em capturar a mulher Egwene Alveri, disse Mesana. Ela saberá onde está o dispositivo. Sim, isso estava claro para ela agora. Ela alcançaria 2 vitórias com um único ato. Sim, senhora. Caterine ainda estava encolhida, com as tiras de ar batendo em suas costas. Ah, sim. Mesana acenou brevemente, desfazendo a trama. Ao fazê-lo, um pensamento lhe ocorreu. Espere um momento, disse ela a Caterine. Vou tecer uma trama.
Perrin apareceu no topo da Torre Branca. Matador segurava Hopper pelo pescoço. O lobo tinha uma flecha atravessada no flanco. Sangue escorria pela pata. O vento soprava sobre a rocha, pegando o sangue e espalhando-o pelas pedras. Hopper! Perrin deu um passo à frente. Ele ainda conseguia sentir a mente de Hopper, embora estivesse fraca. O matador ergueu o lobo, erguendo-o com facilidade. Ele ergueu uma faca. Não, disse Perrin. Você tem o que quer. Vá embora. E o que foi mesmo que você disse antes? Perguntou o matador. Que você sabe para onde eu iria e que me seguiria. O pico do sonho é fácil demais de localizar deste lado. Ele jogou o lobo casualmente para longe da torre. Não! Gritou Perrin. Ele saltou para o lado, mas Matador apareceu ao lado dele, agarrando e erguendo sua adaga. O salto jogou os dois para fora da torre, e o estômago de Perrin se revirou enquanto caíam. Ele tentou se lançar para longe, mas Matador o segurou, e ele se esforçou ao máximo para mantê-los no lugar. Eles tremeram por um momento, mas continuaram caindo. O Matador era tão forte. Seu cheiro era estranho, como de mofo e sangue de lobo. Sua faca procurou a garganta de Perrin, e o melhor que Perrin conseguiu fazer foi levantar o braço para bloquear, pensando que sua camisa era dura como aço. Matador pressionou com mais força. Perrin sentiu um momento de fraqueza, o ferimento em seu peito latejando enquanto ele e Matador caíam. A faca rasgou a manga de Perrin e cravou-se em seu antebraço. Perrin gritou. O vento estava tão forte. Tinham-se passado apenas alguns segundos. Matador puxou a faca. Funiu. Perrin rugiu e chutou Matador, empurrando-o para longe e se livrando de sua pegada. Com o braço em chamas, Perrin se contorceu no ar. O chão avançou sobre eles. Ele se moveu para outro lugar e apareceu logo abaixo de Hopper, agarrando o lobo e se chocando contra o chão. Seus joelhos cederam, o chão ao redor se estilhaçou. Mas ele abaixou Hopper em segurança. Uma flecha com penas pretas caiu do céu e perfurou as costas de Hopper, atravessando o lobo e atingindo Perrin na coxa, que estava dobrada no joelho logo abaixo do lobo. Perrin gritou, sentindo sua própria dor se misturar à súbita onda de agonia de Hopper. A mente do lobo estava se esvaindo. Não! Perrin enviou, com os olhos marejados de lágrimas. Jovem touro! Hopper enviou. Perrin tentou se afastar, mas sua mente estava confusa. Outra flecha cairia em breve. Ele sabia disso. Conseguiu rolar para fora do caminho quando ela atingiu o chão, mas sua perna não funcionava mais, e Hopper estava muito pesado. Perrin caiu no chão, derrubando o lobo e rolando. Matador pousou a uma curta distância, com um arco longo, preto e sinistro na mão. Adeus, Aibara. Matador ergueu o arco. Parece que vou matar 5 lobos hoje. Perrin olhou para a flecha. Tudo estava embaçado. Não posso deixar File. Não posso deixar Hopper. Eu não vou. Quando o Matador se soltou, Perrin desesperadamente imaginou-se forte, não fraco. Sentiu seu coração recuperar a saúde, suas veias se encherem de energia. Ele gritou, a mente clareando o suficiente para desaparecer e aparecer atrás de Matador. Ele balançou o martelo. Matador virou-se casualmente e bloqueou o golpe com o braço, que era extremamente forte. Perrin caiu sobre um joelho, a dor na perna ainda presente. Ele ofegou. Você não pode se curar, disse Matador. Existem maneiras, mas simplesmente se imaginar bem não funciona. Você parece ter descoberto como repor seu sangue, o que é útil. Perrin sentiu um cheiro. Terror. Seria o seu? Não. Não. Ali. Atrás de Matador havia uma porta aberta para a Torre Branca. Lá dentro, havia escuridão. Não apenas sombra, escuridão. Perrin havia praticado o suficiente com Hopper para reconhecer o que era. Um pesadelo. Quando Matador abriu a boca para dizer algo, Perrin rosnou e jogou todo o seu peso para frente, batendo em Matador. Sua perna gritou de dor. Eles caíram diretamente na escuridão do pesadelo.